Este vídeo é um oferecimento da FAM Aeromodelismo. Há décadas trazendo ao Brasil as maiores marcas do aeromodelismo mundial, como Pilot, Top RC, Great Power e muitas outras de prestígio internacional. Qualidade e confiança para quem voa de verdade. Para começar a montagem da eletrônica dos acessórios aqui do nosso kit, a gente vai começar pelo nariz, que é a parte mais complicada. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o centro dele, porque o centro vai determinar, primeiro, a posição do trem do nariz e, segundo, a posição do motor. Então, primeiro ponto, encontrar o centro. Para não ficar tudo manchado de caneta, eu passei uma fita crepe aqui. Então eu posso riscar por cima da fita crepe, que o avião não vai ficar todo marcado. Então a largura dele aqui é de 9 centímetros. Então o centro é 4,5. E a largura de cima é igual a de baixo. Então é 4,5 em cima e vai ser 4,5 embaixo. Porque a largura é de 9 em cima e embaixo também. Então eu marquei aqui 4,5 em cima, 4,5 embaixo. E aí agora, opa, escorregou. Agora eu consigo traçar uma linha reta de um ponto até o outro. Pronto. Agora eu preciso achar o centro dessa parede de fogo de forma horizontal. Então eu vou medir aqui, de baixo até em cima, quanto que dá? 8 centímetros. Então o centro dele aqui vai ser na marca de 4 centímetros. Vou virar a fuselagem e marcar do outro lado. Eu vou ter a mesma coisa. Aí aqui eu vou ter uma certa dificuldade para poder botar uma régua, né? A régua não vai entrar ali. Aí o que eu posso fazer? Pego uma tirinha de fita crepe, né? E marco aqui, ó. De um lado, 4 até 4 do outro. E aí essa fita crepe me dá uma linha reta. De um ponto até o outro. Pronto. Tenho aí a marcação do centro, que é a junção dessas duas linhas aqui. Encontrado o centro, agora a gente precisa fazer algumas marcações. A primeira marcação que eu vou fazer é do trem de pouso aqui da bequilha. Tem aqui o aramezinho, né? Com o eixo da roda, o retentorzinho de roda, a própria roda. E aqui em cima a gente tem um suporte com um bracinho. O ideal é esse bracinho ficar na diagonal assim, para que você tenha movimentação para os dois lados. Se você deixar ele totalmente reto, você não tem movimentação para o lado de cá. Então ela tem que ficar na diagonal assim, ó, com relação à roda. Então a roda está apontada reta e o bracinho fica na diagonal. Então assim a gente tem movimentação para ambos os lados, certo? E aí a gente precisa marcar a furação primeiro desses 4 aqui, ó, do suporte. Então preciso posicionar isso aqui no centro, que eu marquei ali na parede de fogo, e eu tenho que marcar esses 4 furos aqui. Então o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui a minha fuselagem, de uma forma que fique acessível. Vou colocar o trem de pouso aqui na posição e vou encontrar exatamente onde eu vou fazer essa marcação, tendo como referência o centro ali, ó. Marcados os 4 furos, agora eu preciso pegar a minha parafusadeira com uma broquinha e efetivamente fazer esses furos. Depois disso, a gente precisa pegar aqui o montante do motor. Existem vários tipos de montante de motor. Aí na descrição eu vou deixar 2 opções. A primeira é essa aqui e a segunda são os standoffs. As 2 opções funcionam muito bem. Então a próxima coisa que a gente precisa fazer é marcar essa furação aqui do montante também. Nesse caso aqui em específico, o montante do trem ele entra certinho no meio do montante do motor.
o encaixe aqui fica exato. Então eu posso usar como referência para furar o meu montante a furação do trem de pouso. Então vou fazer todas essas furações e volto com a parede de fogo toda furada para a gente poder dar sequência. Com o trem do nariz instalado, eu aproveitei para fazer a furação para o montante do motor. Então eu tenho 4 furos menores aqui para os parafusos do montante e eu tenho um furo maior aqui no centro, que é para poder passar os cabos do ESC, né? Então a gente tem aqui o cabo menor, que passa sinal e a alimentação que vai para o receptor. E nós temos o cabo maior aqui com o XT60, que é o cabo que vem a alimentação da bateria para o ESC. Para o furo menor, eu usei uma broquinha simples comum. Já para o furo maior, eu usei essa broca aqui, ó, de 20 milímetros, que aí serve para fazer aquele furo redondo grande. Não tem segredo, usei a furadeira mesmo, furadeira não, a parafusadeira, com essas duas brocas aqui, nada demais. Para poder prender o montante na parede de fogo, eu uso parafusos Allen associados com as porcas travantes. Então eu tenho aqui aquela porca que tem uma borrachinha do outro lado. E aí quando a gente aperta, essa borrachinha, esse nylon que tem aqui, impede que ela desenrosque com a vibração. Então essa porca aqui facilita muito o processo. Além disso aqui, eu utilizo arruelas voltadas lá para o lado da madeira. Essas arruelas aqui aumentam a área de contato do parafuso com a madeira e evitem que ele comece a se encravar na madeira e comece a dar folga, correndo o risco de soltar com o tempo. Então, básico. Uso um parafuso Allen aqui, M3, com uma porquinha autotravante e uma arruelinha por dentro. Vou parafusar aqui o montante no lugar e volto com ele montado. Agora temos aqui todo o nariz do avião pronto. Temos o trem de pouso do nariz no local. Ele inclusive já está até linkado, né? Já instalei aqui os servos da fuselagem, mas nós ainda vamos chegar no capítulo da montagem dos servos e linkagem. Ou seja, a gente vai ver isso aqui de forma aprofundada. E a gente tem aqui montado motor e ESC. Como eu disse para vocês, aqui por dentro eu coloquei arruelas para aumentar a área de contato do metal com a madeira. E aqui de fora, se repararem, tem uma arruela entre o montante do motor e a parede de fogo. Essa arruela aqui, no parafuso superior esquerdo, vendo o avião de trás, serve para dar uma angulação no motor. Ele precisa ficar apontado para baixo e para a direita. Então, olhando o avião de trás, eu coloco uma arruela no parafuso superior esquerdo, certo? Isso aí aponta ele para baixo e para direita. O avião precisa desse ângulo para quando você acelere, ele voe reto. Não tem a tendência de subir o nariz ou inclinar para a esquerda. Antes da gente partir aqui para a montagem dos servos e linkagem, nós vamos fazer a montagem do trem de pouso principal, que é essa peça aqui. O trem de pouso principal não tem segredo. Esse aqui foi comprado pronto, mas você pode comprar uma chapa de alumínio, né? Um perfil de alumínio e dobrar em casa e fazer os furos, não tem segredo. Esse aqui vem com eixos próprios para modelismo, mas você pode substituir esse aqui por aqueles parafusos Allen que tem uma parte deles sem rosca. É importante que a roda deslize sobre a parte do parafuso sem rosca, senão vai destruir aqui o miolo da roda. Mas, nesse caso aqui, é um eixo próprio para modelismo. E ele tem um segredo. Para que a roda não saia, nós utilizamos esses retentores aqui, ó. É uma rosquinha de alumínio, né? E ele tem um parafusinho Allen aqui. Como é que ela funciona? A gente passa ela aqui pelo eixo, certo? Aperta esse parafusinho Allen e aí ela não sai
e com isso ela trava a roda na posição. Mas a gente sabe que esse eixo aqui é liso, né? Então o que a gente pode fazer para que esse negocinho aqui não saia? A gente pode pegar uma lima ou uma micro-retífica e fazer essa marcação aqui, ó. Essa marcaçãozinha que a gente faz aqui no metal faz com que o parafuso do retentor entre ali e não tenha como deslizar para o lado. Isso aí impede que o retentor saia e a roda caia do eixo. Isso é muito importante de ser feito. Se não fizer isso aqui, muito provavelmente a rodinha vai ficar soltando nos pulsos. Então, vou fazer as furações ali na fuselagem. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na parede de fogo. Vou passar para 2 parafusos Allen com a porquinha travante e vou colocar 2 arruelas por dentro da fuselagem para aumentar a área de contato do metal com a madeira. Estamos aqui então agora com o trem de pouso montado. E aqui por dentro a gente consegue ver que tem a porca autotravante e as arruelas. Uma solução melhor do que as arruelas seria colocar uma chapinha de alumínio aí, atravessando a lateral toda. Mas, não fazendo pousos muito bruscos, essas arruelas aí vão dar conta de distribuir o peso. O G-Color pode ter rodinhas maiores, mas não precisa ter um trem de pouso maior do que esse. O que ele precisa fazer é dar uma boa altura da hélice em relação ao solo. E aqui está suficiente, não precisa de mais altura do que isso. E agora nós vamos partir para a montagem de servos e linkagem. Agora nós vamos fazer aqui a montagem de servos e linkagem. Nós estamos aqui especificamente com a asa, mas esse procedimento aqui vale para qualquer servo do avião. A gente está usando esse servo aqui, um servinho standard da Emax. E esses servos, eles costumam vir com esses acessórios aqui, ó. Servo standard de qualquer marca costuma vir com o mesmo conjunto de acessórios. Primeira coisa que a gente precisa colocar nesse servo são essas borrachinhas aqui, ó. Isso aqui serve para amortecer impactos e vibrações, não passar totalmente para o servo. Então é importante ter essa borrachinha, né? Tem esse ladinho aqui, ó, que tem essa borracha mais aqui quadradinha, né? E dos outros lados não tem. Significa que isso aqui fica voltado para fora. Dessa maneira aqui, ó. Você encaixou aqui. Beleza. Fica virado para fora. A mesma coisa se faz nos outros 4. Além dessa borrachinha, o servo vem com uma pecinha de metal. Nesse caso aqui da Emax, a pecinha vem em preto, que é essa pecinha aqui, ó. E aí, se você reparar, um lado ele é fininho e do outro lado ele tem um chanfro, né? Uma tampinha. Esse lado mais largo, ele deve ficar voltado para madeira. Porque se você coloca esse lado aqui virado para madeira, quando você der aperto no parafuso, ele vai encravar na madeira. E não é isso que a gente quer. A gente quer justamente o contrário. A gente quer que isso aqui mantenha uma superfície de separação entre a madeira e a borrachinha que você botou aqui, para que a borrachinha cumpra seu efeito. Então, quando você for colocar essa peça aqui, esse lado mais largo tem que ficar voltado para fora, dessa forma aqui, ó. Eu estou colocando com a pinça para que vocês possam enxergar, mas isso aqui você consegue fazer com o dedo normalmente. Só estou fazendo com a pinça para poder mostrar para vocês. Então, fica dessa maneira aqui, ó. Dessa forma. E aí a madeira, ela fica nesse lado aqui. Eu vou montar os outros 3 aqui e volto com o servo já montado. Agora já estamos aqui com o servo na posição. E para colocar esse servo aqui na posição, vem um problema, que é passar o cabo do servo por dentro da asa. Aí você tem 2 opções. A primeira é, antes de entelar a asa, já deixar uma extensão instalada aqui dentro. Ou você pode, antes de entelar a asa, deixar um barbante preso ali. Por quê? Depois que você entela, você amarra a ponta do barbante
na pontinha do cabo do servo, depois você só puxa o barbante que ele vai puxar a extensão até aqui. E a terceira opção é você pegar um arame ou uma varetinha, passar aqui por dentro da asa, prender a ponta da extensão aqui no araminho ou na vareta e puxar até que saia aqui na ponta. Nesse caso aqui, eu usei o araminho. Então, peguei um arame, passei ele aqui por toda a asa. Quando chegou aqui, eu prendi com fita crepe a ponta da extensão do servo e vim puxando. E aí, já está passada aqui a extensão, o servo está no lugar. O que a gente precisa fazer agora é parafusar no lugar. O próprio servo já vem com parafusos para fixar ele. Não precisa de mais que isso. Você pode usar o próprio parafuso que vem com o servo. Então, posiciona o parafuso aqui, sem muito segredo, e dá aperto. Só isso. Então, posicionei aqui no local. Toma cuidado de deixar o servo alinhado, né? Então, não deixe ele ficar torto assim. Toma cuidado de deixar ele alinhadinho. Então, você pode empurrar aqui contra a própria madeira, que vai deixar ele alinhado, e aperta os parafusos. Servo no lugar, agora nós vamos passar para a linkagem. Para fazer essa linkagem aqui, nós temos algumas opções. Nós podemos utilizar um araminho, mas esse araminho aqui, para que ele seja realmente bom, ele precisa estar dentro de um conduíte, porque ele tem maleabilidade. Nós vamos precisar de alguma estrutura mais rígida do que essa aqui. Pode ser uma vareta de fibra de vidro ou pode ser um raio de bike. As duas opções vão funcionar. Esse tipo de link aqui funciona bem na fuselagem, onde a gente consegue colocar um conduíte que vai impedir que ele flexione. Aqui para a asa, e o mesmo serve para a bequilha, a gente precisa de um link mais rígido. Aqui especificamente a gente vai usar um raio de bike, que é uma coisa de fácil acesso. E aí a gente tem que ter algo para prender no braço do servo e algo para prender aqui na superfície de comando. Na superfície de comando, a gente vai usar esse hornzinho aqui, ó. É um hornzinho impresso na 3D, mas você também pode comprar um injetado padrão. Para instalar esse horn, é importante que ele mantenha um alinhamento aqui com o braço de servo. Então a gente tem um braço de servo aqui, certo? O link ele vai atravessar a asa e vai chegar no aileron aqui, não é? Então esse horn não pode estar muito deslocado para cá e nem muito para cá, porque senão o link vai ficar torto. Então ele tem que estar mais ou menos alinhado aqui, ó, com o braço do servo. Além de estar alinhado nesse sentido, a furação dele aqui, ó, tem que bater com o ponto de articulação. Ele não pode estar deslocado para trás e nem para frente. Os furos, a linha de furo dele tem que coincidir exatamente aqui com o ponto de articulação. E isso vale para todas as superfícies de comando. Se não coincidir, você vai acabar forçando o seu servo. Então, essa furação é muito importante que esteja alinhada. E é muito importante que ele esteja alinhado lateralmente também com o braço do servo, para que não fique deslocado. E aqui não tem muito segredo. Você coloca ele aqui com parafusinho, esse parafusinho vai atravessar, e do outro lado tem uma chapinha aqui, ó, que você coloca do outro lado e dá o aperto. Dei o aperto, agora já está 100% firme. Isso não sai daqui. Estamos aqui então com o link da asa pronto. Para fazer esse link, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o servo lá no receptor. Então liguei o servo no canal 1, que é o canal do aileron,
E quando eu liguei, ele centralizou aqui o eixo. Quando ele centralizou o eixo, eu coloquei aqui o bracinho centralizado. Parafusei e mantive ligado. Aí eu parti para a instalação do link. Para fazer esse link aqui, eu usei um raio de bike, que é esse arame preto aqui, e usei aqui na ponta essa peça. Essa peça é um clevis, ela tem um grampo, e entre esse grampo aqui, entre as duas pontas do grampo, tem um pino aqui de metal. Esse pino é o que faz a trava aqui no braço do servo. Esse clevis aqui de metal, ele tem a ponta rosqueada aqui. E o raio de bike, vocês vão lembrar, que ele também tem uma rosca. E o calibre dessas duas roscas aqui coincide, de modo que você consegue rosquear esse arame do raio de bike para dentro do clevis. E isso é muito importante na linkagem, porque te dá ajuste mecânico. Você consegue encurtar ou alongar esse link. E na outra ponta aqui, eu utilizei o método mais simples possível. Eu fiz um Z aqui no arame, que é o suficiente para impedir que ele solte. Então, do lado de cá, eu não tenho ajuste mecânico, fica fixo, e meu ajuste mecânico está do lado de cá. Se eu precisar encurtar esse link, eu aperto o arame. Se eu precisar alongar o link, eu afrouxo esse arame. É importante ter esse ajuste mecânico e deixar o ajuste digital o mínimo possível. Então, a maior quantidade do nosso ajuste vai ter que ser aqui mecânico. Por isso que é importante a gente ter esse ajuste aqui. Além de usar um clevis, você tem outra opção, que é utilizar um stopper. E aí o stopper eu recomendo utilizar aqui, ó, no horn. O stopper é essa pecinha aqui, ó. É uma pecinha de metal. Na parte de cima ela tem um parafuso Allen. Aqui ela tem um orifício e aqui na parte de baixo ela tem um pino com rosca. Esse pino com rosca é o que entra aqui no bracinho do servo ou aqui no furinho do horn. E aí do outro lado, para poder prender, você bota uma porquinha e dá um pinguinho de CA para evitar que essa porquinha solte. E aí ele vai ficar preso aqui, ó, no horn ou no braço do servo. E nesse furinho aqui, ó, você vai atravessar o seu link e vai dar o aperto nesse parafusinho que tem aqui em cima. Se você precisar ajustar o link, o que você faz? Você afrouxa esse parafusinho aqui e movimenta para frente ou para trás, se você quer encurtar ou alongar, trava na posição e aperta de novo. Funciona tão bem quanto o clevis nesse tamanho de avião. Se for um avião maior, não recomendo usar stopper, mas para esse tamanho de avião aqui, funciona muito bem. Tanto que eu montei a cauda desse avião utilizando stopper e o arame mais fininho. Já aqui na asa, como não tem conduíte, a linkagem fica toda externa, a gente precisa de um link mais rígido, que não tenha torção. E para isso aqui o arame de bike funciona muito, muito bem. Agora eu vou montar o outro servo da outra asa e aí a gente parte para receptor e ajustes de rádio. Aqui nós temos montado o receptor do avião. A posição do receptor dentro do avião não importa muito. O importante é que ele não esbarre em nada aqui dentro. Fique totalmente livre. Até por isso eu fiz essa dobra aqui, ó, na linkagem da bequilha. Porque na posição original ele estava pegando. Mas depois eu achei uma posição aqui melhor, que esse link fica livre, não pega aqui no receptor. Além da posição do receptor, ele precisa estar bem fixo. Para fixar ele, eu uso uma fita dupla face da 3M, aquela mais larguinha, parece uma borracha. Ela fixa muito, muito bem o receptor aqui dentro. Não precisa de mais que isso, porque o receptor é super leve e não tem nenhum esforço sobre ele. Preocupação maior você precisa ter com as antenas. Esse receptor aqui do FlySky são duas. O importante é que elas estejam bem presas e estejam a 90 graus. Então eu tenho uma na lateral aqui do avião, eu tenho outra nessa caverna aqui, ó. Então elas ficam a 90 graus. Isso aqui é muito importante para maximizar a recepção de sinal pelo receptor. Outra coisa importante aqui, que eu gosto de fazer, é deixar duas extensões presas aqui.
Essas extensões aqui são até grandes demais. Elas poderiam ter só esse comprimento aqui, ó, já era o suficiente. Mas eram extensões que eu já tinha aqui, eu não queria ter o trabalho de fazer novas. Mas vai atender. Eu só tenho que ter o cuidado aqui de, quando eu for fechar o avião, não deixar essas extensões pegando em nada. Então eu vou ter que jogar elas aqui para frente ou aqui para baixo, alguma coisa. Mas qual que é a importância dessas extensões aqui, ó? Para quando a gente for montar as asas, a gente não precisar conectar e desconectar o aileron direto do receptor. A gente faz essa conexão aqui, ó, na extensão. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para ter um cuidado a mais é colocar uma fita crepe em uma dessas extensões. E no servo correspondente a essa extensão, a gente também colocar uma fita crepe demarcando. Para quê? Quando a gente for montar o avião, a gente não inverter a extensão. A gente vai saber que o servo que tem a fita crepe entra na extensão que tem a fita crepe. Isso minimiza a chance da gente inverter os ailerons, o que pode causar uma lenha feia aí. Aileron invertido é uma coisa bem perigosa. E a gente evita com coisas simples, por exemplo, demarcando qual que é a extensão do lado servo, do lado certo de cada servo, né? Fora isso, não tem muito segredo aqui com relação a receptor. Atende-se à questão da polaridade. Aqui no FlySky, o polo negativo, ou seja, o fiozinho marrom ou preto, ele sempre fica virado para baixo. Se você ligar invertido, não vai queimar, porque o positivo ele fica no centro. Então, invertendo, colocando o positivo para cima ou para baixo, não queima, mas ele não liga. A mesma coisa vale para os servos. Se ligar um servo com a polaridade invertida, né, o negativo invertido, ele não queima, mas também ele não liga. Então, atente-se a isso. Às vezes, você pode estar ligando o receptor ou o servo, não está funcionando, e quando você vai ver, é só o cabinho invertido. Então, aqui no FlySky, o negativo ele fica virado para baixo. Já com relação ao rádio aqui, temos algumas configurações importantes. Para entrar na configuração aqui do FlySky, você aperta aqui o OK, down, entra aqui na chavinha e dá OK. Primeira coisa que a gente vai mexer aqui é no reverse. Então, por exemplo, se você puxa o stick do profundor para baixo, o profundor tem que baixar. Se você dá aileron para a esquerda, o aileron de cá, aliás, se você dá aileron para a direita, o aileron da esquerda tem que baixar e o da direita tem que subir. E o contrário também é válido. Se você dá aileron para a esquerda, o da direita baixa e o da direita sobe. Leme, mesma coisa. Se algum desses comandos está invertido, é aqui no reverse que a gente mexe. Então, o servo que você precisar inverter, você mexe aqui. É dessa forma que a gente inverte comando. Outro ponto importante é aqui, ó, nos endpoints. Como é que funciona isso aqui? Você vai dar o comando lá no seu avião. Então, aqui, por exemplo, profundor. Se você chega no fim do curso do seu profundor e o seu servo está fazendo barulho, chiando, ou se você já chega aqui na metade do curso e ele não movimenta mais, você tem que diminuir o seu endpoint, porque senão vai ficar forçando o seu servo. Então, o seu servo ele tem que se movimentar somente até o limite mecânico dele. E é isso que a gente faz aqui. Então, eu tenho aqui 2 canais que eu precisei dar endpoint. Nos outros, ele está totalmente livre, então eu mantive como está. Mas isso aqui é muito importante para evitar queima de servo. Você limita a movimentação dele via digital somente até onde ele consegue ter movimentação mecânica. Outro ponto muito importante é aqui o subtrim. Eu disse lá quando eu estava linkando o aileron que o ajuste da linkagem tem que ser primariamente mecânico. Então, você tem que ter ajuste ali. Você tem que ter um stopper para você movimentar para frente e para trás. Você tem que ter rosca no clevis, por exemplo, para você conseguir encurtar ou esticar o link. Mas, às vezes, aquele ajuste mecânico não é suficiente ou ele não é fino o suficiente. E a gente consegue fazer aquele ajuste de encurtar ou esticar um link aqui através do subtrim. A gente consegue mexer o braço do servo para um lado ou para o outro. A gente está basicamente aqui mudando o centro desse servo de forma digital. Então, se o seu ajuste mecânico não for suficiente, você consegue fazer esse ajuste aqui via
subtrim. E outro ajuste extremamente importante, seja para um piloto iniciante, seja para um piloto avançado, é o exponencial. O que o exponencial faz? Ele suaviza o comando aqui na parte central do stick. Então, na parte central, se você der comando e estiver com o exponencial, vai ficar mais suave, o servo vai se mexer menos. E à medida que você vai chegando no extremo do comando, ele vai respondendo de forma mais linear. Mas o exponencial, ele suaviza aqui. Para, por exemplo, você está voando rápido e você precisa de comandos muito suaves, muito precisos, só aqui no centro. Ele vai te facilitar. Se você estiver vindo para pouso, por exemplo, você que quer fazer pequenas correções apenas, deixar o avião mais suave, o exponencial vai te ajudar. O exponencial vai de gosto. Você pode usar um exponencial muito alto, por exemplo, 80%, ou você pode usar um exponencial mais baixo, 40%. Vai do seu gosto. Eu recomendo para você que é iniciante usar um exponencial mais alto, 60% ou 70%. Evite voar sem exponencial, porque você ainda não tem sensibilidade aqui no stick. Mas aproveita que seu rádio tem esse recurso e usa o exponencial. Aqui de rádio, basicamente é isso. Não tem muito mais coisa para mexer. Você vai fazer o reverso de servo se algum comando estiver invertido. Vai mexer nos endpoints para limitar a movimentação de servo conforme o limite mecânico do avião. Você vai mexer aqui no subtrim, caso o seu ajuste mecânico não seja suficiente, mas o seu ajuste primariamente tem que ser mecânico. Você vai mexer aqui só se você não conseguir resolver mecanicamente. Dê preferência para o ajuste mecânico em detrimento do ajuste digital. Aqui é o último caso. E aqui você vai suavizar os comandos do seu avião. Então, exponencial é muito importante. Um ajuste muito importante que a gente precisa fazer aqui no avião antes de voar é do centro de gravidade. Como é que você faz isso? Você mede a corda da asa, que é a distância do bordo de ataque até o bordo de fuga, e divide por 3. Na medida do primeiro terço da asa é o seu ponto de CG. Aqui no treinador, dê preferência sempre a um pouco à frente de um terço. Então você vai pegar a sua asa aqui por baixo, vai apoiar o avião por aqui, no ponto de um terço, e o nariz do avião tem que baixar um pouco. O ajuste CG, ele varia muito de avião para avião, varia muito de piloto para piloto. Mas no treinador, esse é o melhor ponto que tem. Um pouco à frente do primeiro terço da asa. Aqui no G-Color, esse primeiro terço coincide com essa aqui, com a longarina da asa. Então, você vai apoiar a asa aqui pela longarina, pela parte de baixo, e o nariz dele tem que baixar um pouquinho. Para acertar esse CG, a forma mais fácil que a gente tem é com a bateria, movimentando ela para trás ou para frente conforme a necessidade. Se você chegar a bateria toda para frente e não chegar no CG, aí você tem o recurso de colocar chumbo aqui no nariz do avião. E aí você pode usar aquele chumbo de balanceamento de roda, que ele já tem um adesivo, aquele que vem em forma de pastilha. Você vai colar ele o mais para frente possível para usar a menor quantidade possível de chumbo.